Olá, Dante, tudo bem? Olá, tudo jóia, Patrick? Tudo ótimo. Antes de mais, quero agradecer-te o facto de seres o próximo convidado à conversa, no segundo episódio. Para mim é uma honra ter-te Então, nesta conversa, sendo tu é, uma referência do Brasil, não só, a nível mundial, por isso é um prazer. E queria que te apresentasses, só para começar, como é que tudo começou, se fosse possível. tá. Bom, obrigado pelo convite. É um prazer para mim também estar aqui. Conheço seu trabalho, infelizmente, só pela internet, né? Mas, felizmente, existe a internet para a gente conhecer Exatamente. as pessoas e o que está acontecendo ao redor do mundo. E parabéns pelo Muito trabalho que você obrigado. está desenvolvendo aí. Bom, em relação a mim, como começou, às vezes é um pouco complicado pensar nisso, porque já passou tanto tempo que a gente lembra que a gente está ficando velho. Então, mas eu comecei no treinamento de cães um pouco diferente de muita gente, porque eu comecei mais tarde com a ideia de cães. Eu comecei por volta dos meus 19, 20 anos, e até então eu não tinha praticamente conhecimento algum em relação a cães. Ok. Até então, assim, eu já tinha tido cachorro em casa, aquela coisa, sabe, que fica lá no quintal quando você é criança. Mas para você ter uma ideia, os cães nunca duraram na minha casa nem um ano, Ok. porque meus pais eles eram restritos, né? Eles falavam, ó, vocês vão cuidar, se vocês não cuidar, o cachorro vai embora. E os cachorros sempre iam embora, porque, obviamente, criança, jovem, a gente, né, não tinha tanta responsabilidade. E os meus pais, eles eram restritos em relação a isso. Tinha, se é para ter, é para cuidar, né? Não é para deixar encostado. E daí, aos meus 19, 20 anos, eu tive a oportunidade, através de uma amiga minha, na época era minha namorada, que tinha cães, que tinha acabado de comprar um filhote, e era um filhote grande, que eu fiquei apavorado quando eu vi a primeira vez. Ela veio me encontrar com o cachorro, e eu fiquei com medo. Para você ter uma ideia, era um labrador de 6 meses. Ok. E eu fiquei, que eu não sabia se era o que, porque obviamente totalmente agitado, né, pulando, puxando, e eu, esse era o meu nível de conhecimento de cães até então. E a partir daí, por conta de conviver diretamente com esse cão, eu comecei a me envolver mais com a ideia de, por conta, tem obviamente a necessidade, né, quando você tem um cachorro grande e muito agitado e tal, sem saber o que fazer, a gente começou a procurar informação sobre treinamento de cães, sobre a necessidade de treinamento, e foi aí que eu quase que imediatamente me fascinei pelo assunto, porque Ok. eu achei extremamente interessante, muito motivante. E na época eu fazia outras coisas, eu dava aula, fazia faculdade, eu deixei tudo Ok. para trabalhar só com os cães. Demorou provavelmente 1 ano e meio, 2 anos até eu começar a trabalhar basicamente com cães. Foi um processo relativamente rápido até, né? Mas eu me envolvi realmente profundamente e tinha contato direto com cães constantemente. Eu tive uma oportunidade muito grande de fazer estágio com o pessoal que trabalhava de uma forma que era mais próxima do que eu estava buscando, e eu tive a oportunidade de ver muitos cães toda semana treinando e trabalhando, e fora os cães que nós tínhamos também. Então foi mais ou menos aí. E daí depois disso é história, é a experiência de trabalhar e curso. Eu me envolvi com esportes e cães muito cedo. Uhum. Então, quando eu comprei o meu primeiro cão, que eu falava, não, esse é meu mesmo, que era um terrier escocês, eu, obviamente, não fui pegar o mais fácil, né? Peguei o cachorro mais bonitinho, que a gente achava lindo e tudo mais. Mas foi um grande desafio, uma grande professora, e foi aí com esse cão que eu comecei a fazer esportes. Comecei a Ok. ensinar obediência, comecei a ensinar agility, e dentro dessa ideia de treinamento mais específico, que é a ideia de esportes,
eu acabei, que eu acho incrível, né? Eu sempre recomendo para os meus alunos, se você puder fazer qualquer tipo de esporte estruturado, onde você tem uma meta, onde você tem objetivos claros, isso vai enriquecer muito seu treinamento no geral, porque Claro. faz com que você consiga organizar seu treino e tudo mais. E eu acho que a partir daí, quando comecei com esportes, foi que a coisa realmente tomou mais corpo, eventualmente tomou minha vida. Ou seja, nós estamos a falar isto há mais de 20 anos atrás, foi quando começaste, certo? Mais de 20 anos. Pois, e nessa altura começaste logo, já havia aquela filosofia de train force free no Brasil, ou ainda era um processo que ainda estava em fase de adaptação? Então, era um processo que estava começando. Okay. Então, eu tive a sorte de nunca ter aprendido a trabalhar exclusivamente com o uso de força. Ok. Né? Então, não foi essa a primeira coisa que me foi apresentado. Eu trabalhava já com comida, com clicker, já mesmo na época sendo tão difícil a gente conseguir um clicker, né? A gente fazia o barulhinho com a boca, tá? Mas ainda tinha algumas coisas, alguns aversivos que eram utilizados dentro do treinamento, que hoje já foram banidos da forma com que eu trabalho, mas já era uma introdução a uma coisa totalmente nova no Brasil. Até então, tudo que se buscava era realmente o tradicional, o mais antigo, e tinha um pouquinho que estava começando no Brasil e o resto realmente era informação de fora. Ok. Isso coincidiu mais ou menos, estou-me agora a lembrar, isso coincidiu mais ou menos na altura em que saiu provavelmente o livro que popularizou o método Force Free, que foi o Choque de Culturas da Jim Donaldson. Foi mais ou menos nessa altura, certo? Então, o livro já tinha, ele já existia. Talvez fosse recente. Okay. Mas vou inclusive citar uma coisa aqui que é algo que ninguém deve fazer, mas que nós fizemos na época. Foi um grupo de treinadores, a gente se organizou para comprar livro porque era muito caro, era difícil acesso. E daí nós fizemos cópias para todo mundo. A gente fez. E esse livro do Choque de Culturas, certo? Também. Okay. Tinha esse, tinha um outro de obediência, que eu não lembro agora o nome. Ok. Mas era também, tudo era o Não Mate o Cão também. Okay. A gente comprou uma quantidade de livros aí que seguiam essa linha, mas com certeza, essa você mencionando é interessante, porque provavelmente o Choque de Culturas foi o que mais me fascinou, o que mais me marcou. Okay. Acho que é geral. É Bíblia. Eu acho ele mais realista. Sim. Em relação ao treinamento de cães. Também foste um dos pioneiros na utilização do clicker no Brasil. Ainda hoje em dia é uma ferramenta indispensável em todos os teus casos? Usas em todos os teus clientes o clicker? Não, não. Hoje eu sou bem mais, não vou dizer criterioso, mas eu percebo que é uma ferramenta extremamente útil, mas é como se fosse, por exemplo, uma guia. Uhum. Tem cães que eu não vou precisar dela. Então, com o clicker, hoje em dia, se eu vou treinar, eu tendo a utilizar, eu pessoalmente, exatamente, mas somente quando é para trazer algum tipo de informação nova para o treino. Uhum. Então, se o cão está aprendendo alguma coisa que ainda não está exato e eu estou tentando arrumar alguma coisa, sim, o clicker vai estar lá, mas no momento em que eu alcanço um comportamento, eu tenho me policiado o máximo possível para deixar de usá-lo, que eu acho que pode ser um pouco confuso para o cão quando a gente continua usando o clicker depois do comportamento já ter sido alcançado. Eu utilizo outras formas de marcar. Agora, tem o outro lado, que é o fato de você usar uma ferramenta tão poderosa que você utilizar ela no dia a dia e passar ela para tutores e terceiros, eu acho que é uma faca de dois gumes, né? Ela pode perder a eficiência dela muito rapidamente. Sim, né? Então... eu sou dessa opinião também, ou seja, eu sou fã de clicker, eu gosto de usar clicker e com os meus cães eu uso numa fase inicial para condicionar os exercícios. A verdade é que acho extremamente complicado para um cliente clicker numa mão, comida na outra, trela na outra, fazer essa gestão. E eu sou completamente a favor de que, e tenho essa ideia de que quanto mais facilitado for o treino para o cliente, mais fácil também vai ser para o cão. E às vezes adicionamos o clicker, por muito benéfico que seja em termos de treino, na aceleração do processo de treino,
pode gerar alguma dificuldade no treino e daí também ter a mesma opinião que tu. Eu acho que tem a ver com que tipo de treinamento que está sendo buscado. Então, se é uma coisa... Eu trabalhei muito com treinamento de esporte no Canadá. Então, eu tinha muitos alunos que vinham especificamente para, olha, eu quero treinar esse esporte, esse detalhe, essas coisas. E quando é uma questão física, vamos supor, o cachorro ele tem que aprender a fazer uma coisa específica, tocar um lugar com a pata, correr de um jeito, ou virar de um jeito, tudo bem. A gente até utilizava o clipe, mas era muito específico. No treinamento em geral, de cães para o dia a dia, não. E no treinamento de relacionamento também não uso. Ok, é isso mesmo, fantástico. E tocaste agora noutro ponto, que também sabia, que passaste uma grande temporada no Canadá. Sim. Notaste alguma diferença na abordagem dos tutores com cães no Canadá e no Brasil? Ou seja, existe alguma diferença? Sim, é uma diferença bastante grande. Eu passei 9 anos no Canadá. Pois. Então, virou a minha vida aquilo, né? Aquilo era a minha realidade. E tenho 2 mundos, né? Tem um mundo que é o mundo de cachorreiros, né? De pessoas que gostam de cachorro, que estão envolvidas, que não é um mundo real, na verdade, né? Então, eu tinha um mundo de esportes, onde tinha bastante gente, mas eram pessoas que você reconhecia que tinham um conhecimento maior de cachorro no geral. Né? E esse é um mundo muito maior do que o mundo que existe aqui no Brasil relacionado a isso. Então, essa é uma diferença bastante grande. A profundidade do conhecimento que as pessoas têm sobre os seus cães, sobre as suas raças favoritas, pelo menos o pessoal envolvido com cães, é muito maior do que o pessoal envolvido com cães aqui. Okay. Agora, como no público geral, eu também trabalhava em escolas e dava aulas para tutores, para donos de filhotes e tudo mais, eu sentia, talvez também tem isso, né? O público que buscava as aulas é diferente daquele público que não está nem aí, que não busca nada, que não quer saber. Né? Mas o público que buscava as aulas, eles se sentiam mais responsáveis, eu notava isso. Então, é uma coisa, acho que cultural, mais responsáveis pela educação do cão. A ideia de você ir ajudar uma pessoa na casa deles, por exemplo, realmente só aparecia se era um caso de um problema realmente de comportamento. Um problema que precisava de uma atenção especial. Mas a educação geral dos cães, a maioria das pessoas tomava isso como sua responsabilidade. E eu acho que é uma questão cultural mesmo. A gente, aqui no Brasil, não tem essa cultura de fazermos nós mesmos as coisas. A gente sempre contrata, sempre terceiriza, porque culturalmente sempre foi muito mais barato alguém fazer para você do que você fazer você mesmo. E lá fora não é tanto isso, né? Essa ideia do DIY, né? Do it yourself. Do it yourself, é muito comum, né? Para tudo. E eu acho que isso transfere também para o adestramento de cães, para a educação do cão. Da mesma forma que eu vou consertar o meu portão eu mesmo, ou fazer algo, porque eu tenho a estrutura que vai me guiar para isso e vai sair mais barato para mim, o meu cachorro também. Então, o custo de adestramento é muito mais alto, por exemplo, uma aula particular, então é muito mais provável que as pessoas vão buscar, se responsabilizar e tentar fazer as coisas. Okay. Então, isso eu senti uma diferença bem grande lá. Okay. Sei que o agility é um dos teus pontos fortes. Essa paixão começou lá no Canadá ou já começou no Brasil? Começou no Brasil e foi por isso que eu fui para o Canadá, na verdade. Eu fui convidado em 2006 para ir para o Canadá uma primeira vez para dar cursos de agility. Okay. E depois, novamente, em 2007. Mas daí isso foi porque eu já estava participando dos campeonatos mundiais representando o Brasil. Fantástico. Okay. Então, a minha paixão com agility começou com o meu terrier escocês. Okay. Ela não é muito o padrão, mas foi o cão que eu competi, que eu aprendi muito, foi com ela. Susan Garrett está no Canadá, não está? A Susan Exatamente. Garrett. Sim. É uma das grandes referências tuas? É uma pessoa que eu admiro e sempre admirei, já conheço muito o trabalho dela, conheço ela pessoalmente. Como treinadora, realmente é uma pessoa que nos ensina muito em relação à estruturação de treino, a tudo mais, e dentro do esporte. Realmente é uma pessoa que hoje a gente trabalha com algumas coisas, a fundamentação do treinamento é a mesma, mas as opções em relação a
como que estilo que eu vou trabalhar são um pouco diferentes. Mas recentemente ela esteve no Brasil, inclusive, no fim do ano, e nós nos encontramos e tal. E ela tem diversos projetos, é uma pessoa muito ativa, né? Sempre fazendo alguma coisa. Sem dúvida. E ela tem uns projetos quanto a trabalhar sobre ajudar cães a serem resgatados e tudo mais. E eu percebo que realmente o esporte e tudo mais é uma pessoa, mas a realidade em que ela vive é diferente. É muito diferente em relação ao treinamento de cães normais, no geral, do dia a dia. Claro. É uma realidade que realmente está longe da nossa. Então, eu não sei o quanto isso se adapta. Claro. Obviamente, os conceitos e a estrutura, a forma de treinar é impecável. Mas o quanto, no geral, o programa, vamos supor, eu vou vender o programa aqui para o dia a dia, treinamento de cães para o convívio. Eu acho que está um pouco distante do nosso... Mas como treinadora, realmente é uma das pessoas mais que eu mais admiro, mais conceituadas aí. Também tens feito um trabalho fantástico nesse sentido, em trazer grandes referências mundiais ao Brasil. Eu lembro-me do ano passado teres trazido a Terry Ryan para o Chicken Camp, também trouxeste o John Rogerson. Exato. Eu trouxe a Terry, acho que já 4 vezes. Ok, fantástico. Ela veio para o Brasil, é uma pessoa realmente que... E é exatamente a minha ideia, era como eu tive a oportunidade de conhecê-la no Canadá, fazer um Chicken Camp lá no Canadá, e eu notei a importância disso para mim, como profissional, o quanto aquilo fez, sabe, me ajudou. Eu achei muito importante que nós aqui tivéssemos essa oportunidade, que as outras pessoas aqui pudessem ter essa possibilidade de aprender com uma pessoa com tanta experiência. E realmente ela deixou muitos fãs aqui, muitas pessoas. E é isso, sempre buscando coisas diferentes. O John Rogerson, que eu não conhecia pessoalmente, veio para cá, deu 14 dias de curso, deu uma reviravolta na minha cabeça, deu uma torcida, assim, porque realmente essas pessoas que têm uma experiência tão vasta, que você, muitas vezes, dentro de um workshop, de um seminário, você não consegue chegar nem perto, né, de alcançar o que está passando pela cabeça deles. Mas quando você tem chance de conviver por mais tempo, você percebe que realmente tem muita riqueza ali. Por mais que os métodos não sejam exatamente o jeito que você está trabalhando e tudo mais, tem muita riqueza de informação, de conhecimento, que às vezes são detalhes que fazem uma diferença brutal no seu jeito de treinar. Isso é uma das vantagens de assistir a seminários, por muito que não estejamos 100% de acordo com tudo o que eles dizem, conseguimos ir sempre buscar ali alguma coisa e filtrar aquilo que nos interessa e adaptar isso à nossa metodologia de trabalho. E o John Rogerson deve ser provavelmente um dos treinadores que mais cães treinam em toda a sua vida. Já passaram milhares de cães pela mão dele. É ridículo a habilidade que ele tem de ler um cão. O quão rápido ele percebe. E isso realmente é uma coisa que é a experiência. Sim, sem dúvida. Não tem como você estudar isso num livro, né? É o tempo, exatamente, essa habilidade é algo que é invejável e é o que a gente sempre está buscando, né? E conseguir entender dessa forma. Também soube que estiveste há pouco tempo em Inglaterra, nos Crufts. Sim. Estiveste lá como participante ou visitor? Na verdade, só para visitar mesmo. É um evento que eu acho que todo mundo deveria conhecer. Todo mundo que gosta de cachorro deveria ir pelo menos uma vez. E eu tinha esse sonho, né? Porque, por exemplo, a primeira vez que eu vi uma obediência competitiva, vamos supor, aquela obediência toda formal, foi no Crufts. Ainda no Brasil ainda não existe isso, né? Formalmente, a obediência competitiva. E eu via no Crufts aqueles vídeos e ficava, nossa, eu ensinava meu cachorro, tudo baseando naquilo, né? Isso tudo é um sonho que você vê aquilo lá. Então era importante ir e ver, e foi uma experiência riquíssima. Eu tentei ajudar ou trazer para as pessoas aqui o máximo possível do que eu estava testemunhando, e realmente é algo que valeu muito a pena.
se você gosta de cães no geral, e se você gosta de treinamento no geral, eu acho que é uma coisa que vale muito a pena. Se você pensa em ir só porque você gosta de flyball, por exemplo, eu acho que é demais. Você não precisa ir para você fazer isso. Por mais Sim, que eles tenham um evento de flyball muito legal, tem tanta coisa lá acontecendo que realmente é bem que isso sim, fixe. então, mas eu não sei se você já esteve lá, se você já teve a Não. oportunidade Há de dois, ir. há dois eventos que eu gostava de conhecer, que é a Crafts e a Clicker Expo. Então, Um, eu também nunca estive na Clicker Expo. mas É, são dois eventos que vale a pena, provavelmente. Sem dúvida. é. Deve ser os dois maiores a nível mundial, isso não E duvido. vai ter um na Europa, não vai ter uma Clicker Vai, Expo? vai. Em Inglaterra, ou já foi ano passado? Acho que já foi ano passado até, Dante. Agora Não sei, já eu não. ouvi alguma coisa assim. Sim, sim. Então, Outra questão, acredito que provavelmente para ti a Crafts também tenha deixado assim um pouco o teu estado emocional abalado, porque soube recentemente aquilo que aconteceu ao Jacó no sim, Brasil, que era um cão que estava a ser preparado para a Crafts, suponho eu, e que sim, teve um episódio trágico porque foi atropelado, não é? Infelizmente, e sim, sei que tu também acompanhaste um bocado o trabalho do Jacó. Mexeu contigo sim. isso, esse evento, essa tragédia? Certamente, certamente. O dono do Jacó, Vladimir, inclusive foi até o Crufts, né? Eu conversei com ele porque eu achava que era importante que ele fosse, né? Porque a gente tinha tanto suporte para a ida do primeiro cão Claro, brasileiro, né? sim. Que realmente eu acho que seria o importante para essas pessoas mesmo que deram esse suporte, para ver, olha, sabe, a gente está aqui, isso é o que aconteceu. Realmente foi uma emoção, infelizmente não é agradável, mas foi Claro. muito emocionante quando a gente estava lá e foi anunciado, Hum. né, para todo o público que, olha, infelizmente esse cão não vai estar aqui porque aconteceu um acidente e tal. É um momento realmente bastante triste. Eu tive o prazer de conviver um pouco com o Jacó, porque eu trabalhei bastante com shows e apresentações no Canadá. E eu conheci o Vladimir, o trabalho dele, eu convidei ele para participar comigo. Então a gente acabou trabalhando diversos anos juntos e passando tempo juntos e dividindo o hotel juntos. Então o Jacó era um cachorro que eu conhecia pessoalmente também. Eu estava indo agora como um auxiliar, como assistente coaching para o processo todo ali. Infelizmente, Claro. uma fatalidade. Mas é, é, não sei o que se tem para aprender de uma situação dessa. Eu sempre imagino que tudo tem algo para a gente aprender, mas realmente foi uma lição bem dura de aprender É, e nesse caso. através do teu olhar ainda dá para perceber que isso ainda mexe contigo, sem dúvida É, alguma. Até porque, eu, até porque todos os cães que passam pelas nossas mãos, provavelmente também relacionado com a metodologia de trabalho que nós usamos, com a ligação que nós criamos com os cães, acho que a partida de um cão, de um cliente nosso, mexe sempre um bocadinho connosco, porque basicamente são um bocado um dos nossos cães. E tendo em sim, conta que o Jacó teve esse final e tornou-se viral, tendo em conta que seria o primeiro cão a participar no Crafts do Brasil, portanto, ainda mais impacto teve, certamente, para sim, o adestramento no Brasil. E eu sim. consegui acompanhar isso à distância, portanto, através das redes sociais e etc., mas também vi que existia aí uma grande onda de frustração, se é assim que posso dizer, em relação a essa tragédia. Eu acho que todo mundo se sentiu um pouco afetado. Claro. Mesmo quem não o conhecia, todo mundo sentiu que, assim, por um lado é legal, porque mostra a empatia, né, das pessoas que têm cães que estão envolvidos com cão, mostra a força das mídias sociais, porque isso poderia ter passado totalmente despercebido, caso, né, Pois, mas eu espero que realmente isso traga algo de bom, né, que traga de alguma forma uma conscientização maior, de alguma forma o sim. resultado final disso seja benéfico para o nosso mundo canino aqui no Brasil. Infelizmente ainda é um pouco uh, Passo a passo. com, mas a gente já avançamos muito de Sim. 20 anos atrás, com certeza. E agora também fazendo um bocado de publicidade do teu trabalho, sei que agora também estás com o teu curso online, eh, Sim. que eu tenho acompanhado um bocadinho a semana do astradamento, tenho visto os teus vídeos. Queres falar um bocadinho sobre esse curso? O porquê
de agora, passado 20 e tal anos, decidiste avançar com um curso Sim. de treino? Então, o que acontece é o seguinte, eu trabalhei vários anos individualmente, né, com as pessoas, ajudando as pessoas, indo na casa delas, tentando ajudar as pessoas individualmente. Quando eu morei fora, eu fui apresentado a ideia de trabalhar em grupos, né, com aulas em grupo e tal. Que eu percebi que, logicamente, você alcançava mais gente, né? Naturalmente, você tem um alcance maior. E eu notei que, para alcançar mais gente, esse era o meu objetivo, ter o máximo de gente, e pode ser uma coisa, acho que para todos nós, a gente acredita sempre estar fazendo o melhor. Então, Claro. a gente quer ensinar o que nós estamos fazendo para os outros. Pode ser que não seja o melhor, mas eu acredito que seja. Então, Exatamente. eu queria que o máximo de pessoas possível trabalhassem, entendeu? Enxergasse os cães, trabalhasse de uma forma X. E eu acreditei que, trabalhando com cursos, e eu via que o mercado nacional também tinha uma grande falha, um grande buraco em relação à formação de pessoas. E qual a melhor maneira? Hoje em dia a gente até tem outras vertentes, né? A gente tem planejamento de ter cursos diretamente para tutores, mais básicos, mais simples. Mas inicialmente a ideia era, vamos ajudar esse bando de gente que quer trabalhar, ou que já está envolvido, mas está totalmente perdido, sem ter um direcionamento, vamos colocar alguma coisa que sirva como um material de direcionamento. Não precisa ser uma Bíblia, mas uma coisa que pelo menos as pessoas saibam, tem essa forma aqui e, sabe, se quer depois procurar outras coisas. E a ideia foi essa inicialmente, mas eu eventualmente eu morava no Canadá, achei que foi um pouco difícil demais de conseguir fazer isso à distância. Então, o curso acabou se tornando um curso de conhecimento de adestramento e comportamento e de cachorro no geral, para qualquer pessoa que está interessada em cães, que gosta de passear, é tosador, é veterinário, qualquer pessoa. E quem está realmente treinando ou querendo treinar e trabalhar com isso. Mas ele se globalizou um pouco mais. E através da possibilidade online, né, que hoje em dia é tão grande, eu vi essa janela, uma possibilidade de ampliar esse conhecimento, divulgar mais. Como você mencionou, teve a Semana do Adestramento, eu sempre fui muito ruim com esse negócio de publicidade pública e tal. E uma colega nossa aqui, a gente tem uma creche aqui no Brasil, uma colega, cliente nossa, trabalhava com isso, ela falou, gente, vamos fazer um negócio junto e tal, e ela que me convenceu a correr atrás disso. E através da Semana do Adestramento, nós disponibilizamos um pouco de material, disponibilizamos algumas aulas, e a gente notou, isso foi uma coisa incrível, o impacto que isso teve nas pessoas. Quantas centenas e milhares de pessoas que assistiram, e quantas centenas de pessoas que me escreviam, agradecendo por simplesmente você ter falado uma coisa que para mim é óbvia, claro, mas que para o público em geral não é. Então, isso só ajudou a reforçar essa ideia de que realmente o conhecimento ele tem que ser de alguma forma espalhado mais democraticamente. Eu acho que um curso online é uma boa forma de se fazer isso. Hoje em dia nós temos o curso de adestramento funcional, que eu chamo adestramento funcional exatamente por ter a ideia de funcionalidade para o dia a dia, né, para o convívio, mas mais especificamente pela forma de abordagem. Se você pensar, não sei se em Portugal é tão famosa a ideia de atividade funcional, ginástica funcional, né, como CrossFit, HIIT, essas coisas assim. É uma assim. coisa que está em crescendo também aqui em Portugal. Então, e a ideia é muito similar, era de você conseguir desenvolver uma habilidade diferente em diversas áreas que fossem todas, no geral, influenciar a sua vida real. Então, é criar, né, eu vou aprender a levantar esse peso de um jeito, não é simplesmente levantar um peso, eu vou levantar ele de um jeito que vai me ajudar a levantar meu filho depois, ou que vai me ajudar a carregar aquela sacola do supermercado. E não simplesmente levantar como se eu... E o que eu acho que é muito adestramento tradicional. Sim. A gente ensinar um monte de coisas que realmente a aplicação direta para o dia a dia, ela não é muito óbvia. Então, a ideia era
realmente criar conceitos, criar coisas gerais, criar estados emocionais, a pessoa entender isso, criar comportamentos que vão facilmente ser generalizados, que a gente consegue colocar no dia a dia, e por isso que eu quis chamar de funcional, por ter essa abordagem mais globalizada, né? Holística, vamos dizer assim, que pega um geral, essa ideia. Sim, agora por teres tocado na palavra holística, mesmo dentro do treino, e sei que no Brasil, porque acompanho muita gente no Brasil, existe cada vez mais um mundo holístico a ser adaptada no mundo dos cães, nomeadamente as medicinas alternativas, os florais de Bach, a própria questão da alimentação natural, também são coisas que tens acompanhado e às quais dás valor? Sim. Então, quando eu falo holístico, eu acabo sempre tendo que traduzir um pouquinho, porque o holístico realmente ele está relacionado ou associado à palavra à ideia de algo alternativo e natural. Né? Mas eu tenho que buscar o holístico da palavra do inglês, do holistic, que é inteiro, né? Que é um todo. E quando eu falo abordagem holística, exatamente, é pegar todos os aspectos. Dentro dos aspectos também está a parte de alimentação, tá? A parte de abordagem de saúde por outras vias. Exatamente. A parte de alimentação sendo provavelmente a mais importante, no meu ponto de vista. Sem dúvida. Para a questão de influenciar comportamento no geral. Sem dúvida. As outras alternativas, por exemplo, florais de Bach, homeopatia, eu cresci com homeopatia, meu pai sempre... como hoje em dia a nossa ciência, a forma que a gente entende ciência, ela não consegue necessariamente provar tudo o que a gente faz, então eu me restringo em relação a indicar. Eu falo, olha, existe essa possibilidade, se isso te agrada, você pode fazer isso. Tal. Porque realmente a forma com que a nossa ciência funciona é aquilo, ou é sim ou é não. Né? Só que a gente sabe que não é bem assim. O mundo não é bem assim. Na teoria na prática não. Exato, exatamente. Existem tantas variáveis e tantas coisas que realmente podem estar influenciando. Nós sabemos, né? Quando a gente fala de comportamentos de proximidade, distanciamento, por exemplo, entre pessoas e cães. É muito óbvio que quando eu chego muito perto de uma pessoa, a pessoa vai se sentir intimidada, certo? Mas isso não é só uma questão de aprendizado social. Isso tem uma questão, obviamente, energética. Tem alguma coisa de presença. Nós somos energia, nós somos eletricidade. Então não tem como esse monte de coisa que a gente não vê não está influenciando. Influencia o tempo inteiro. Só que não necessariamente a ciência consegue provar isso, ou pelo menos para todo mundo hoje em dia, isso não é algo que é explicável. Mas com certeza os cães estão sendo influenciados por isso, a medicina é influenciada por isso, e se ajuda alguém, vira uma possibilidade. Se ajudou alguém em algum momento, passa a ser uma possibilidade, passa a ser uma coisa que a gente vai também considerar. Claro. Outra questão que eu gostava de fazer, sei que também és um grande especialista na questão da modificação comportamental, em problemas comportamentais. Tens algum caso que te lembres que foi provavelmente o teu pior caso de problema de agressividade que queiras partilhar? Se te recordas de algum caso específico? O pior caso? Na verdade, eu nunca tive nenhum caso que eu considerei pior o quadro do cão, mas o pior o contexto em que ele estaria e a impossibilidade de mudar isso. Entendeu? E daí, consequentemente, ter dificuldade de lidar com o caso, porque... Ok. Então... Oi? Não controlamos tudo. Exatamente. Ou... acho que isso é uma dificuldade que acredito que todos nós passamos em algum momento, a dificuldade de conseguir convencer o meio, né, ou as pessoas da importância do meio e de quebrar mitos e isso é provavelmente a coisa que mais atrasa o treinamento de cães,
né? De você deixar até muito óbvio para um tutor, olha, seu cachorro ele está atacando todo mundo que entra na casa, inclusive o treinador, porque ele tem medo, ele tem esse problema isso, ele tem, sabe, vamos fazer isso, vamos buscar a causa disso, vamos ter, e a dificuldade das pessoas conseguirem entender isso. Eu acho que nós temos muitos avanços relacionados ao treinamento e à compreensão de cães, mas nós, como treinadores, ainda estamos engatinhando nos avanços de como convencer as pessoas e como mudar a perspectiva delas. E eu acho que a nossa dificuldade, com certeza, tem a ver com a falta de informação para os clientes. Sim, ou informações erradas. Sim. Agora, exato, mas eu vejo o treinamento de pessoas mais ou menos como treinamento de cães. Sabe, tem gente que vai ter uma baita dificuldade de ensinar um cão, e tudo, na verdade, tem a ver com convencer. Então, tem gente que vai ter uma baita dificuldade de convencer o cão de fazer algo, ou de que algo é assim, algo assado. E outras pessoas que vão rapidinho falar, já percebi tal, a motivação do cão, o que precisa. Eu acho que isso com gente ainda é uma questão problemática. Eu já tive alguns casos, só para fechar a pergunta, acho que dos piores casos que eu tive, e não foi só um, já foi mais de um caso, onde o cão, e eu recentemente escutei de um outro caso aqui, alguém estava me falando, não lembro exatamente, onde o cão passa a agir de forma agressiva na casa, com os membros da casa, talvez não com um, mas que passa a agir de forma agressiva com os membros no geral e passa a entrar num estado de, que eu considero a maioria das vezes, estresse, onde ele sente a necessidade de controlar ambientes e controlar movimento e sabe, coisas do gênero, e onde as pessoas começam a se tornar prisioneiras do cão dentro da casa. Então a gente tem alguns casos críticos onde, sabe, as pessoas não podem fazer as coisas dentro da casa, tudo tem que ser manejado, e a gente às vezes está falando de um labrador, claro. Sabe? Ou de um cachorrinho pequeno, que daí que a empregada não pede a demissão porque o cachorro não deixa ela trabalhar. Não, eu já vi caso e realmente, o cachorro, vamos supor, eu tinha um caso de um Airedale, que pegava, a moça estava lá, aqui é muito comum ainda se ter pessoas que trabalham na casa como empregadas, né, e essa empregada, o cachorro ficava de boa, tranquilo. Quando ele decidia que ele ia pegar o cabelo dela, ele pulava lá abaixo, um cachorro grande, pegar o cabelo dela e segurar e puxar o elástico do cabelo e fazer o que ele quisesse. Ela tinha que deixar. Ela tinha que ficar parada até a hora que ele decidisse parar. Porque se ela tentasse escapar, ele se tornava agressivo, ou mais agressivo, né? Eu já considero isso agressivo o suficiente, claro, mas ele se tornava mais agressivo. E isso eu acho, sabe, situações desse gênero, sabe, onde as pessoas realmente elas estão com medo de um cachorro dentro do seu convívio dentro de casa. É diferente de você ter medo de um cachorro que está preso lá no fundo de um quintal, que é isolado e tal. Lógico, aquele cachorro tem uma chance. Não, mas um cachorro que está convivendo dentro da sua casa, eu acho que isso é o mais complexo, e daí porque envolve uma logística, você tem que mudar tudo como as coisas funcionam, encontrar os porquês daquilo. Claro. E é muito comum aqui a gente ter essa questão de as pessoas delegarem o treinamento para um terceiro, que obviamente não vai trazer o resultado desejado. Então é a mesma coisa que agora a empregada tem que fazer aula de adestramento. Não é o dono, ou não é, sabe? Então, acho que é aquilo que eu mencionei, o que envolve a situação é o que realmente dificulta. A maioria dos casos, a não ser que seja uma questão física, a maioria dos casos, seja através de modificação comportamental ou manejo, que é provavelmente a coisa mais segura na maioria dos casos, é totalmente contornável, totalmente dá totalmente para a gente lidar. Mas o difícil é a gente conseguir realmente instituir essas atitudes, essas ferramentas, essas estratégias no dia a dia do cachorro. Quando eu penso em manejo, só um detalhe. Muita gente vê o manejo, né, ou seja, você
criar situações para evitar que o problema possa acontecer, né? Vamos supor, um cachorro ele morde, então você põe uma focinheira, ele não vai conseguir morder. Você não está resolvendo o problema, você está usando uma estratégia de manejo ali para, pelo menos naquele momento, Sim. nada, ou não piorar a situação, o que quer que seja. E algumas vezes o manejo ele vai fazer parte do resto da vida de uma pessoa e de um cachorro, certo? E o que acontece? Tem um contexto que eu acho bastante interessante aqui no Brasil. Não sei se você conhece condomínios fechados, Sim. onde as pessoas têm as suas casas dentro, tá? Sim. E existem as vias ali, as ruas internas, que não fazem parte das ruas da cidade, elas são ruas internas, então elas têm as leis internas do condomínio. Ok. Aqui no Brasil, o que acontece? Normalmente, a gente coloca uma velocidade máxima ali dentro, porque tem crianças, são ruas menores, né, onde ficam as casas. E o que acontece? Vamos supor, 20, 30 km por hora. Você está dentro de um condomínio. Você vai achar muito difícil aqui no Brasil você entrar num condomínio e ver as ruas livres. Por quê? Porque as pessoas, nós somos humanos conscientes e entendemos, elas não conseguem acatar a ideia de que elas têm que manter uma velocidade baixa dentro daquele contexto. Então, como manejo, o que os condomínios fazem? Eles colocam barreiras de forma alternada, uma barreira aqui, uma barreira aqui, uma barreira aqui, em todos os condomínios, para as pessoas não conseguirem andar em linha reta. Elas terem que ir fazendo tudo, e para 2 carros não conseguirem se cruzar, certo? Ou seja, é um contexto de manejo, onde vai ficar para sempre, porque eu sei que se tirar aquilo, talvez durante uma semana as pessoas ainda estejam influenciadas pela presença do cone e continuem andando devagar, mas depois elas vão voltar. Claro. Porque a origem do comportamento, o que causa o comportamento, é algo que é inatingível para a gente. Eu não consigo atingir o porquê que aquela pessoa dirige daquele jeito, porque pode ser um dia que ela faz aquilo. Então, eu vejo que com os cães é o mesmo. Tem algumas vezes que o manejo vai ser parte do dia a dia, vai virar a regra do dia a dia, né? Então, e que vai ser melhor para todo mundo. Vai ser melhor para a pessoa, vai ser melhor para o cachorro. Eu não quero que ele use uma coleira que faça uma coleira anti-puxão. Bom, você pode não querer, você pode tentar treinar o seu cachorro, mas conhecendo a realidade, essa vai ser a forma mais lógica e feliz para todo mundo de se lidar com a situação. Então, em relação ao manejo, só para clarificar uma coisa, porque vocês usam aí a palavra manejo, nós aqui em Portugal costumamos usar gestão e prevenção. Só para quem está a ouvir perceber. Ou seja, a gestão e prevenção, de facto, é uma coisa extremamente importante numa fase inicial de um programa de redução de stress. Primeiro para reduzir o stress e para evitar que o cão seja reforçado para isso. Mas, de facto, não é uma modificação comportamental. Portanto, é apenas uma gestão e prevenção. Exato. Não deixa de ser parte do nosso trabalho, fundamental numa fase inicial, mas só isso não vai resolver o problema nunca. Não. Por essa explicação que deste. Infelizmente, é isso, não vai resolver. Ele simplesmente vai criar uma outra situação. Claro. E eu acho que em alguns casos, quando a gente pensa em casos, especialmente se você não está trabalhando individualmente, e depende do contexto, do comprometimento das pessoas e tudo mais, vai ser a coisa mais segura, especialmente, a se fazer. Claro, sem dúvida. Quando não conseguimos controlar mais nada, pelo menos isso podemos prevenir que o problema seja apresentado e que não seja reforçado, consequentemente. Exato. Portanto, já estamos aqui com quase 45 minutos. Nossa, o tempo passa rápido. É verdade. Só para acabar, vamos fazer aqui uma pequena brincadeira, umas perguntas rápidas. Se pudesses passar um mês com algum profissional, com quem é que escolherias? Puta merda, essa é difícil. Tem um cara lá em Portugal, Patrick, acho que chama. Isso arranja-se. Putz, é difícil porque eu tenho interesse em tantas áreas do adestramento que eu acho difícil encontrar uma pessoa só. Eu talvez tivesse que citar mais de um nome. Okay, vamos lá. No mundo do agility. No mundo do agility, uma pessoa que eu gosto muito, que eu conheço pessoalmente, estaria com a Justine Davenport, do Canadá.
Sim. E no mundo da modificação comportamental? O da modificação comportamental, eu acho que talvez uma pessoa que eu não conheço ainda, mas que eu gostaria de passar um tempo para talvez conhecer melhor o trabalho, é o Jesus Rosales, que é o criador do CAT. Exatamente. Okay. Porque é uma coisa que me atrai, me interessa muito. O John Rogerson com certeza entra nessa lista, simplesmente pela... Exato, mas se eu pudesse ficar um mês inteiro só perguntando na orelha dele, eu faria. Ok. O livro que tu mais gostaste até hoje? Livro de adestramento? Sim. Possivelmente foi o Choque de Culturas. Hoje é um livro que eu considero simples, mas na época provavelmente foi o livro que mais me tocou, assim. E se tivesses que recomendar um livro para um cliente não profissional, qual seria? Putz, um cliente no geral? Sim. Todos os livros a maioria dos livros que eu conheço, eles são pesados demais. Eles são, pois, exatamente. É conteúdo demais, desnecessário para um tutor. Eu acho que os livros da Terry Ryan tem aquele, mesmo assim ainda sendo grandes, tem um que se chama The Toolbox for Family Dog, alguma coisa assim. Okay, Caixa de ferramentas para eu acho que provavelmente seria um bom livro. Não é pequeno. Eu sei, é grosso. Mas é menor do que muitos. Raça de eleição? Talvez pela questão do esporte, né? Eu gosto muito dos Border Collies, que são cães que têm uma predisposição para trabalhar muito grande, que eu gosto muito. Mas, fora isso, eu gosto muito de um cão que eu nunca tive, que eu pretendo ter um dia, que é um pastor alemão. Ok, curioso. Okay. Gosto bastante deles também. Tendo em conta que já viajaste por muitos continentes, em seminários ou como formador e tanto como aprendiz, qual foi o país mais pet-friendly que conheceste até hoje? Mais pet-friendly? Provavelmente, dentro dos que eu conheci, provavelmente a Alemanha. Sabia? Alemanha? Dentro do mundo em que eu convivi. Ok. Onde eu tive acessos e, especialmente, espaços onde os cães podiam estar. Então, eu sempre procuro muitas trilhas, por exemplo. E eu sempre tinha muita possibilidade nos lugares que eu ia na Alemanha, os cachorros, a possibilidade de estar nos trens, de estar no metrô. E a forma com que as pessoas se relacionavam com os cães de uma forma mais... e talvez seja aquela coisa alemã, né, de ter uma certa distância, mas é uma coisa que eu gosto muito, sabe, das pessoas... o cachorro está ali e tudo bem. Ninguém não considera isso uma coisa anormal. Então, dentro do meu convívio de dia a dia, e realmente eu tive em diversos países da Europa, as melhores experiências que eu tive de convívio, de viagem, de transporte e tudo mais, foram na Alemanha. Ok. Dos vários prémios que já conquistaste e das várias competições, qual é que foi aquela que te marcou mais até hoje? Eu acho que foi a primeira vez que eu fui para o Aberto Europeu de Agility. Foi a maior competição que eu tinha ido até então, onde meu cão estava competindo com quase 400 cães. E é um cão que está agora aqui comigo, acabou de estar na piscina, que está com 15 anos agora. E nós conseguimos, eu não venci, a gente ficou entre os top 10. E é uma coisa que para mim foi inesperada, nem pensava nisso. Mas provavelmente foi a conquista que mais me marcou no sentido de mostrar que realmente é possível, que o que você está fazendo está certo, é legal. Em que ano é que foi isso? Isso foi 2008. Ok, 10 anos, 11. Ok. Ok, e agora por último, se pudesses eliminar alguma coisa no adestramento a nível mundial, o que é que seria?
Você está falando em técnica ou em equipamento? Geral. Sim. Tanto técnico como equipamento. Eu acho que eu retiraria de equipamento enforcadores. Ok. Tá? Que eu acho que é uma coisa, infelizmente... E assim, eu não estou falando de colares de garra, estou falando de enforcador normal. Desses slip leads, essas coisas. Sim. Porque eu acho que é provavelmente o equipamento, pelo menos aqui no Brasil, mais banalizado que existe, mais usado que existe. Infelizmente. Infelizmente, e eu acho que é uma ferramenta, e eu não questiono a opinião das pessoas em relação a como elas querem usar as ferramentas de trabalho dela, mas isso é uma ferramenta de trabalho que se tornou algo que para as pessoas é normal. Sim, e isso realmente eu acho que é uma coisa que não é legal, e para os cães é algo que realmente não é bom. Felizmente, alguns países já as baniram por completo do mercado. Ainda bem. Pelo menos aqui na Europa temos alguns países que já não estão à venda esse tipo de... Então, aqui tem, acho que no Rio de Janeiro, recentemente, apareceu alguma coisa sobre colares de garra, que é com os dentes. Sim. Mas um enforcador normal, né, seja de corrente, seja de tecido, esse não tem nenhum tipo de questionamento. E eu acho ele, pessoalmente, eu acho ele ainda mais perigoso. É o que eu ia dizer. Acho todos que apontam que as coleiras estranguladoras só conseguem ser mais dolorosas e criar mais danos do que as com picos. Sim. Sem dúvida. Mas isso seria, se eu pudesse mudar hoje, isso. Agora, acho que é isso. Ótimo. Dante, mais uma vez, muito, muito obrigado por teres participado nesta conversa. Foi um enorme prazer ter-te aqui. É um prazer todo meu. Da minha parte, enquanto português, espero que tenhas muitos portugueses no teu curso online. É muito legal, tem tido uma adesão legal de pessoas assistindo e tal, é bem legal, estou muito contente. Espero bem que isso ocorra, porque temos todos a aprender uns com os outros, isso é fantástico. Portanto, mais uma vez, desejo todo o sucesso do mundo, mais do que já tens, e espero bem conhecer-te algum dia pessoalmente, e tenho certeza que isso vai vir a acontecer, por isso. Com certeza, e está convidado para vir aqui também, conhecer muito obrigado. O Brasil, né? Se bem que o Brasil é muito grande, mas está convidado, pelo menos para o nosso pedacinho aqui, conhecer o nosso espaço, conhecer o nosso trabalho, e fazer um tourzinho também, né? Conhecer. Claro que sim, com todo o gosto. Dante, mais uma vez, muito obrigado, e até breve. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.